E aí pessoal, beleza? Hoje vamos resolver questões da Lei 8.112. Como se sabe, é de suma importância a resolução de questões de prova. Em relação à Lei 8.112, é muito importante que leia bastante a Lei Seca. Aqui neste vídeo você vai ver quanto que é importante a leitura da Lei Seca, da lei referente à Lei 8.112. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item seguinte. Servidor que se encontre em estágio probatório não poderá exercer cargo em comissão no órgão em que esteja lotado. Questão errada. Vamos ver aqui. Segundo o artigo 20, parágrafo 3º, vamos lá. Servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores DAS de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Então, é possível sim, servidor em estágio probatório, ter cargo em comissão, função de confiança. Então, no caso aqui, servidor que se encontra em estágio probatório poderá exercer cargo em comissão no órgão em que esteja lotado, não há nenhum impedimento. Aí aqui eu trouxe alguns artigos e seus complementos, pois a leitura é de suma importância. Aqui, ao entrar em exercício, servidor público, tal estágio probatório, desconsidere esse 24 aqui diz respeito a 3 anos em relação ao estágio probatório e são observados os seguintes fatores. Isso daqui já foi cobrado em prova, então é bom memorizar. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. É interessante você memorizar isso daqui também, pois já foi cobrado em prova. Complementando aqui. 4 meses antes de fim do estágio probatório será submetida a o que? Homologação da autoridade competente, avaliação do desempenho do servidor. O que a banca faz aqui? Ela coloca, por exemplo, 3 meses, ou 6 meses, 5 meses. Então, essa informação que é de suma importância, inclusive já foi cobrado em prova também. 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Então, memorize aqui, 4 meses antes de terminar o estágio probatório, será submetida a homologação tal, referente à avaliação do desempenho do servidor, realizado por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5. Então, sem prejuízo. Então, memorize esse ponto aqui, pois é o ponto mais importante para a memorização. Porque muitos pensam que tem que sair decorando os artigos, os incisos, tudo. Não, né? Sem que estudar a lei seca. Primeiro você não tem que decorar, você tem que compreender. E você vai memorizar só os pontos chaves que a banca pode alterar em relação às questões de provas. E como é que você vai saber quais os pontos chaves que você tem que memorizar, dar maior importância? Resolvendo incontáveis questões de provas, aí você vai ter a malícia das questões.
Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido? Não, ele será exonerado, ou, se estável, será reintegrado? Não, ele será o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, aqui a banca gosta também de alterar. O servidor não aprovado no estágio probatório, ele será demitido. Não, demissão diz respeito à punição, aqui diz respeito à exoneração. E se estável, será o quê? Se ele for estável, ele será reconduzido. A banca costuma colocar reintegrado, mas é reconduzido. Então, palavras-chave daqui, exoneração e se estável, reconduzido, no caso de não ser aprovado no estágio probatório. Outros mais uns artigos e seus derivados que são muito cobrados em provas. Então vamos lá fazer a leitura. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas, em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças, afastamentos referentes aos artigos 81, incisos 1 ao 5 e artigos 94, 95 e 96, assim como afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. Vamos lá. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença. Aqui referente também a quem está em estágio probatório tem direito. Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Isso daqui também é muito cobrado em prova, então muita atenção. Ao servidor investido em mandato eletivo, vamos lá, tratando-se de mandato federal, estadual, municipal, não, distrital. A banca pode colocar aqui para confundir o candidato, municipal, então federal, mandato federal, estadual ou distrital. Será o que? Afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Prefeito, afastado do cargo, facultado optar pelo quê? Pela remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A banca gosta muito de inverter aqui, coloca prefeito, sendo que a característica diz respeito a vereador e vice-versa. Então, prefeito apenas há a possibilidade de optar pela remuneração. Fica essa situação. Vereador, há duas possibilidades. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo facultado optar pela remuneração. Então há duas situações para o vereador. Para você memorizar, lembre, vereador, vitória. Vitória é algo mais amplo, uma conquista. Então o vereador aqui, no sentido coloquial, ele é mais amplo que o prefeito. O prefeito só tem uma opção, que é facultado optar pela remuneração. E o vereador, convite, vitória, assim, só para você memorizar mesmo, tem duas possibilidades. Você precisa memorizar isso, pois a banca costuma inverter aqui as situações. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Também muito cobrado em prova tudo isso. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou
redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Então, também, muita atenção. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente do Poder Legislativo e presidente do Supremo. Servidor não poderá ausentar-se do país para o estudo ou missão oficial sem autorização de quem? Presidente da República, presidente do Poder Legislativo e do Supremo, a depender do contexto da situação. A ausência não excederá 3 anos, 5 anos, não excederá o quê? 4 anos. E fim da missão ou estudo somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Então, memorize que também o quadro, que são 4 anos. A ausência não excederá 4 anos. E fim da missão ou o estudo somente decorrido igual período, 4 anos, será permitida nova ausência. Agora o artigo 96. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perca total da remuneração. Cai numa questão dessa na prova, o candidato não estando bem preparado, ele pode até achar estranho, perca total da remuneração. Neste caso, perca total da remuneração. Afastamento de servidor para servir organismo internacional. Afastamento de servidor, servir organismo internacional, que o Brasil participe com o qual coopere. Memorize. Afastamento de servidor, servir organismo internacional, Brasil participe, coopere. Ao que? Perca total da remuneração. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim como, na hipótese de participação em curso de formação, ele será retomado a partir do término do impedimento. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação de que? Perícia médica. Essas aqui são as situações que o estágio probatório ficará suspenso. Artigo 84. Poderá ser concedido licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, o mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Então, são 3 situações, a banca já colocou apenas a nível nacional, e estava errado, a nível nacional, exterior, e no caso de mandato eletivo, onde? Nos poderes executivo e legislativo. Outra informação importante, a licença será por prazo indeterminado e não por prazo determinado, como às vezes costuma ser cobrado, e sem remuneração. Para acompanhar o cônjuge, para servidor por motivo de doença, não, aqui poderá ser concedida ao servidor para acompanhar, então, cônjuge, companheiro e tal. Acompanhar, você vai já lembrar aqui, licença, prazo indeterminado, sem remuneração. Acompanhar, memorize, acompanhar, licença, prazo indeterminado, sem remuneração. Então, ficar atento aos pontos mais importantes, que são bastante cobrados. Parágrafo 2º. No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público,
civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, poderá haver o exercício permanente? Não, é provisório. Provisório. A banca já colocou permanente. Em órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Então aqui eu grifei os pontos mais importantes que são cobrados em prova. Prossigamos. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro. Dia imediato do registro de sua candidatura, onde? Na Justiça Eleitoral. Até o 15º dia, não, mas até o 10º dia seguinte ao do pleito. Então, aqui as informações muito importantes. A partir do registro da candidatura, até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo eletivo somente pelo período de quantos meses? 3 meses. A banca gosta muito, por exemplo, a partir, aí cita outra situação diferente. E aqui ela também gosta de alterar. Em vez de ser 10º dia, coloca 15º, 20º dia. Aqui também é muito importante, somente pelo período de 5 meses, 1 mês. Então são os pontos que a banca costuma alterar. E o candidato vê aqui somente, aí já fica indeciso. Somente, deve estar errada a questão. Então, muito cuidado com os pormenores. O afastamento de servidor para servir ao organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perca total da remuneração. É a mesma situação lá que foi dito. Um detalhe aqui é que, por exemplo, suponho que eu esteja em estágio probatório. De 3 anos, hoje fez 2 anos. Imagino que eu fiz a cirurgia hoje, eu fiquei de atestado por 6 meses. Durante esses 6 meses, o meu estágio probatório vai ficar parado, vai ficar suspenso, não vai contar. Após eu voltar a entrar a trabalhar, aí sim vai continuar do dia que eu voltar. Então, é como se fosse hoje, fez 2 anos certinho. E será 2 anos e 1 dia a partir, não de amanhã que eu farei a cirurgia, ou hoje que eu farei a cirurgia, mas a partir do dia que eu voltar a trabalhar. O estágio probatório fica suspenso durante este período. Mas não tem que se preocupar se você trabalhar corretamente, não tem que ter medo de estágio probatório, é tranquilo. No estágio probatório tem uma avaliação a cada 6 meses, salvo engano, e além do estágio probatório tem outra avaliação que é para progressão no cargo público. Avaliação de iniciativa, como lida com as dificuldades e tal. Então, são situações nesse estilo, avaliado pelo chefe imediato, no caso, e por aí vai. Mas é super tranquilo, você fazendo o serviço direitinho, não tem o que temer. Próxima questão. Ainda de acordo com a Lei 8.112 e suas alterações, julgue o item subsequente. O servidor público, mediante prévia autorização do chefe imediato, pode ausentar-se do serviço durante o expediente. E aí, questão certa ou errada?
o servidor público, mediante prévia autorização do chefe imediato, pode ausentar-se do serviço durante o expediente. Vamos para a resposta. Questão correta. Artigo 117, inciso 1 da Lei 8.112. O servidor público é proibido de ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Ou seja, sem prévia autorização ele não pode, mas com a prévia autorização do chefe imediato, ele pode sim ausentar-se do serviço para resolver algum problema. Claro, isso daqui não pode ser algo corriqueiro sempre, é uma vez ou outra. Então, havendo prévia autorização, pode sim um servidor ausentar para ir ao banco ou algo do tipo. Eu já fiz isso faz muito tempo que eu tinha precisado, então se comunicando, não prejudicando o setor, é tranquilo. É coisa rápida também. 3. Ainda de acordo com a Lei 8.112 e suas alterações, julgue o item seguinte. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição, condicionados à comprovação de compatibilidade de horários. E aí, o que você acha? Está certo? Está errado? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto os casos previstos na Constituição, condicionados à comprovação de compatibilidade de horários. Vamos ver. A questão está o quê? Correto. Artigo 118, caput, da Lei 8.112. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, dos municípios, obedecerá aos princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. Não, eficiência. Cuidado aí com os peguinhos da prova. E também é o seguinte. É vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horários. O que diz aqui? É vedada a acumulação, salvo os casos previstos, havendo compatibilidade de horários. Então, daqui já vê que a questão está correta. Mas, prosseguindo com mais informações, observado em qualquer caso, vamos lá. 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, aqui são 3 situações, é importante que você saiba isso, corriqueiramente é cobrado em prova. Próximo, considerando o entendimento do STJ acerca do procedimento administrativo, da responsabilidade funcional dos servidores públicos e da improbidade administrativa, julgue o item seguinte. É possível a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. É possível a instauração de PAD com base em denúncia anônima. Isso segundo o entendimento jurisprudencial do STJ. E aí, o que você acha dessa questão? Certo, errado? Vamos lá. Isso aqui é uma súmula muito importante, então é bom você anotar ela aí no seu material, pois é muito importante ela. Vamos ver o que diz a súmula 611 do STJ. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida instauração de PAD com base em denúncia anônima
em face do poder dever de autotutela imposto à administração. Então a questão está o quê? Correta. É possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Então aqui, baseado na motivação, havendo possibilidade de investigação, sindicância e tal, é possível. Então anotei súmula 611 do STJ. Julgue o seguinte item de acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Neste caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. E aí, o que você acha dessa questão? Está correta? Está errada? Ela está muito na cara. Vamos lá para a resposta. A questão está o quê? Errada. Só daqui você já vê que está errado. A reversão constitui a reinvestidura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Artigos 25 e 28 da Lei 8.112. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Memorize reversão, aposentado. Memorize reversão, aposentado. Vai dando continuidade, só para complementar a informação. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Essa parte aqui também é muito cobrada em provas. Quais as situações que o servidor público poderá voltar a atuar no serviço público? Mas antes vamos aqui. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, nesse caso que ele volta, né, a atividade, e aqui no caso no interesse da administração, desde que reversão do aposentado no interesse da administração. Esses pontos aqui são muito cobrados em provas, então memorize. Solicitação da reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estou grifando só as palavras-chave para você memorizar. Estável, quando na atividade. A aposentadoria tenha ocorrido que 5 anos anteriores à solicitação. Memorize aqui, deixa eu apagar isso aqui. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e o que? Haja cargo vago. Isso aqui é muito importante que vocês saibam. A reversão no solicitação desde o que? Solicitação voluntário, estável, 5 anos e vago. Então memorize as palavras-chave e faça a leitura normal das alíneas. Porque você memorizando as palavras-chave e fazendo a leitura normal, corriqueira das alíneas aqui, vai vir no seu subconsciente o contexto do que você vai lembrar e você vai acertar a questão na prova. Então, isso daqui é muito importante. Agora sobre a reintegração. Reintegração, você vai memorizar o quê? Invalidação de demissão. Reintegração, você lembra o quê? Invalidação de demissão. Reversão, aposentado. Reintegração, invalidação de demissão. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável, isso que é muito importante, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão
por decisão administrativa ou judicial. Há duas situações. A banca pode colocar como sendo apenas em casos de decisões judiciais. Então, há duas situações: decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Aqui outro detalhe também, que às vezes costuma ser cobrado pela banca: ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Isso daqui também é muito cobrado, porque aqui a banca poderá colocar que ele ficaria como excedente. Ou então, e nos casos que fica como excedente, às vezes a banca coloca que fica em disponibilidade. Então, o candidato tem que ficar muito atento para não errar a questão. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será o quê? Reconduzido, no caso de ser estável, ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade também. Então, fique atento aqui nos pontos mais relevantes. Próxima questão. Acerca do acesso à informação dos servidores públicos e do processo administrativo no âmbito federal, julgue o item seguinte: se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado, em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Quiser dar pausa no vídeo para ler com mais calma, vamos para a resposta. Questão errada. Artigo 22, parágrafo 2º. Vamos direto aqui ao ponto. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. O que eu falei aqui sobre disponibilidade e excedente? Que a banca costuma trocar. Então, e o que a banca colocou aqui? Que fica em disponibilidade. E como é que diz o parágrafo? Que fica como excedente. Então, muito cuidado com esses detalhes aqui, que o candidato às vezes até sabe o assunto, mas com pressa ou desatento acaba errando a questão. Aí só para ler mesmo, assim, complementar, artigo 24, readaptação é reinvestidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, muito atento com os detalhes. 7. No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julguem o item seguinte. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente. Vamos ver. Questão errada. Artigo 20 da 8.112. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório a partir de quando? Do momento em que entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório. Aqui diz que
ficará sujeito a estágio probatório a partir de quando? Da posse. Então, questão errada. Então, fique muito atento aos pontos mais relevantes da lei seca. Aí aqui eu repeti novamente para você ler. Avaliação para desempenho no cargo, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Adquire-se a estabilidade após 3 anos de estágio probatório, conforme consta no artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Eu trouxe aqui essas informações apenas para complementar. Por exemplo, artigo 13 da Lei 8.112. A posse dar-se-á pela... Isso que é interessante também. A posse dar-se-á pela assinatura do que? Respectivo termo. Aqui é como se fosse empregado público, seria a contratação a partir da assinatura da carteira de trabalho. Quando você vai para como servidor público federal, por exemplo, regido pela Lei 8.112, você vai o quê? Após você vai assinar um termo lá, um papel lá, que vai ter o quê? As atribuições, deveres, responsabilidades, tal, direitos. Então, é isso. Daqui é como se fosse uma carteira de trabalho, mas é uma folha lá que se assina um termo de posse. Aí, outra informação importante, não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Aqui vai ser o dia da sua grande alegria, depois de tanto estudo, tanto esforço, noites mal dormidas, dormindo, assinatura do seu termo de posse. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contato após 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. O exercício, eu trouxe só para complementar mesmo, o exercício é feito é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Então, isso aí. Acerca do regime de direito dos servidores públicos, julgue o item a seguir. No caso de PAD, a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão a respeito da responsabilidade do servidor no prazo de 20 dias. No caso do PAD, 20 dias contados do que? Do recebimento do processo. No caso de processo disciplinar, ou seja, PAD, a autoridade julgadora deverá proferir a sua decisão a respeito da responsabilidade do servidor no prazo de que? 20 dias contados do que? Do recebimento do processo. Vamos ver? Questão correta. Artigo 167, caput da 8.112. No prazo de 20 dias contados do que? Do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Essa situação aqui de prazo e a partir de tal momento é muito cobrado pelas bancas. Por exemplo, processo penal, direito processual penal. Ali a parte de inquérito, denúncia, tem o prazo e tem a partir de tal momento. Dali a banca costuma alterar muito, porque é muito interessante para confundir o candidato. Então nessas partes que tem prazo e diz assim, o dia contado de tal situação, você pode grifar que costuma muito ser cobrado em provas. Então, prazo 20 dias do recebimento do processo. Eu coloquei aqui, além dos prazos, a banca costuma cobrar a informação complementar do prazo, por exemplo, neste caso, esses dias são contados do recebimento do processo. Todavia, a banca poderia colocar a partir do conhecimento do fato, ou então qualquer outra coisa. Então, eu fico muito atento nessas partes. Em relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. A proibição estabelecida na Constituição acerca de acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Vamos ver o que diz aqui. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, DF, Estados e dos municípios. Na verdade, essa questão aqui ela está errada. É porque eu estava pegando, copiando e colando a parte aqui dos comentários e alterando, que eu esqueci de alterar aqui também. No caso aqui está errada a questão. A questão está errada, pois abrange autarquias, fundações e tal. Como diz aqui, ó. É verdade a acumulação remunerada dos cargos públicos. A proibição de acumular estende-se a empregados, fundações, autarquias e tal. Então abrange também a proibição de acumulação de remuneração dos cargos públicos, as autarquias, fundações e empresas públicas. Então aqui a questão errada. Como eu falei, copiar e colar, acabei esquecendo de alterar aqui o item. Prossigamos. A respeito das garantias constitucionais relativas ao processo administrativo disciplinar, digo o item a seguir. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de PAD, com base unicamente em denúncia anônima, é viável, desde que tenha sido realizada previamente procedimento investigatório. Essa questão aqui teve uma muito parecida no começo do vídeo, não sei se você lembra. E é utilizada o mesmo contexto. E aí, o que você acha? A questão está certa, está errada? Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de PAD, com base unicamente em denúncia anônima, é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Vamos ver a resposta? Questão correta. Inclusive, eu já citei essa súmula aqui anteriormente. Para você ver como que é importante essa súmula aqui no direito administrativo. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Então, questão correta. Então, como vocês podem ver, é muito importante a leitura da lei seca, ainda mais tratando de Lei 8.112, a Lei 8.666, essas leis, a LINDB também cobra mais a leitura da lei seca. Então, deixa para aprofundar outros assuntos, com doutrina e tal, aqui é mais lei seca e resolver o máximo de questões possíveis. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Peço desculpa pelo meu equívoco lá na penúltima questão, mas erros acontecem, né? E bons estudos, Deus os abençoe e fui!